Eu sou Danzi, cantora, compositora reggae, educadora, lyricista, né? Eu gosto de falar, né, sobre esse mundo lírico. Eu aproveitei essa questão da temática, né, social, política, e eu me senti contemplada com o reggae em poder falar sobre espiritualidade, né. Então, a partir daí, enquanto mulher Rastafari, né, dentro dessa cultura de vida, né, que eu chamo de ordem de vida, né, porque você toma uma consciência que não é só música, não é só estilo, não é só cabelo, mas é toda uma vida em volta. Então aí, enquanto mulher Rastafari, eu pude ter a oportunidade de estar em algumas sessões de Nyabing. Nyabing é o estilo musical. Na verdade, é a música que Rastafari diz ser a primeira que todo ser humano já escutou na vida, né? Porque representa a batida do coração. A música Nyabing está presente no reggae, é uma música que, na verdade, dá essa essência, né? E aí, nesse momento, eu pude entender que aquela música que eu escutava nos guetos, né? Passando pelas ruas, né? O reggae, o famoso reggae, tinha um significado muito maior do que simplesmente ser um gênero musical, né? E aí eu entendi que tudo que eu pensava, todas as coisas que eu observava e refletia, eu poderia falar através desse estilo de música. Mulheres de bem que usam suas mãos para ajudar o povo. Bem-aventuradas, mães fiéis que criam seus filhos com todo o amor. Defensora da vida, estão sempre firmes para acolher aqueles que precisam de uma palavra de força. Trabalham em prol da sua família com todo vigor. Mulher vitoriosa. Então a música que Danzi faz, o de Africa Soul, que é a banda, né, e a família que me acompanha, é essencialmente essa, né, uma música de conscientização, assim, né, trazendo reflexões, né, que influenciam diretamente na vida, né. Voltando a falar que música é uma das artes assim que mais tem influência na sociedade e na vida como um todo. Então entendemos a importância assim de continuar fazendo a música reggae, porque é a música uma música de potência, né? E é a música assim que fala sobre a história de um povo que sofreu, né? Mas essa mesma música fortalece esse povo, essa mesma música conta a glória desse povo, essa mesma música, né, fortalece de uma forma a se autoconhecer, a tomar posse do que é seu, da sua própria história, entendeu? Então esse é o caminho que a gente quer seguir, né? E algo que a gente está sempre falando, né, e que sempre me preocupa em falar nas minhas letras, né, nas músicas, de uma forma bem geral, é sobre a espiritualidade, né? Que a espiritualidade seja algo presente nas nossas vidas, assim, de uma forma mais espiritual e menos religiosa, né? Porque eu acredito que espiritualidade é algo que nos conecta, né, diretamente ao que nos criou, né, e nos conecta uns com os outros, né? Enquanto religiosidade é algo que nos divide, né, com a força superior e nos divide uns com os outros. Então o caminho da espiritualidade é tranquilo, né? É conhecer a si mesmo, respeitar, honrar, né, essa força superior que habita em mim e habita em cada um de nós. Então é essa música que nós queremos fazer, né? É através dessa música que nós queremos falar. Mãe, irmã, amiga, eterna guerreira. Mãe, irmã, amiga. Uou, uou, uou. Mãe, irmã, amiga, eterna guerreira. E assim, todos os membros dessa banda têm esse propósito de, através da música, levar essa coisa da conscientização, né, fazer com que as pessoas se enxerguem dentro dessa estrutura, né, dessa conjuntura, de uma forma menos previsível, vamos dizer assim, né? Porque a gente vive numa sociedade que meio que determina como a gente tem que ser, né, o que a gente tem que vestir, os lugares que a gente tem que frequentar, a depender de onde você venha. Então, através da música, a gente consegue tá falando sobre tudo isso, né? Enxergando que a música reggae é uma música de potência, né? Pra gente é uma ferramenta de transformação.
levando em consideração de que música influencia a sociedade. Então, meio que não, totalmente, a depender do que você escuta, isso vai influenciar no seu comportamento, a forma como você se comporta, né? Como você age, né? Reage diante das coisas. Então, acreditamos que o reggae tem esse papel importante, né, dentro da sociedade. Não há crise existencial com a força ancestral. Graças à nossa tradição, nós sabemos quem somos. A cultura de um povo passada por anciãos. O saber é sua luz, assim já nos conduz. Yeah, yeah. Então, a partir do momento que a gente conseguiu agregar essa família, né, de África Soul, começamos a fazer, né, algumas participação e tocar em alguns lugares em Salvador, né, algumas vezes no Pelourinho, abrimos shows para alguns artistas, né, que consideramos assim, muito bons dentro da cena reggae, e participamos de alguns eventos como o Coro de Rua, foi um evento muito bom, assim, na verdade um dos últimos nesse caráter de festival que eu participei, realizado ali na Barroquinha, então um evento aberto, muito interessante, né, com música jamaicana, assim, e lá eu participei com os ritins, né, cantando sobre as bases, e aí, entre outros, né, a gente fez o Bahia Reggae Festival, né, com banda, muito legal também, agregou alguns nomes, né, que faz a música reggae acontecer aqui em Salvador. Entre os lançamentos oficiais, né, o primeiro, na verdade, oficial, foi um single que eu lancei chamado Negras Raízes, né, uma música assim, muito especial para mim, né, o nome já sugere, né, então foi lançado em 21 de julho de 2017, é uma música que fala basicamente sobre ancestralidade, né, e vai falar sobre o fato da gente se conhecer, né, então a música já começa falando não há crise existencial com a força ancestral. Graças à nossa tradição, nós sabemos quem somos. Então é meio que nesse processo de se autoconhecer, né? A gente conhece a própria história, né? A gente estuda sobre a nossa própria história. Então não há porquê, ainda que você passe por todo um processo, né, de uma sociedade que, né, vivemos no Brasil, né? Estamos aqui na Bahia, que é um dos estados, né, e um dos lugares com maior contingente de gente preta. Mas ainda assim, né, existem relatos de situações estranhas, né, que diz respeito a racismo e tudo mais. Então, cada vez mais é importante para a gente que faz reggae levar essa consciência, principalmente para o povo preto, né, o povo negro, seja negro ou preto, inclusive. E essa era uma questão que geralmente eu levanto, né, quando eu falo sobre essa música Negras Raízes, geralmente eu falo sobre esse fato dessa ideia que se surgiu, né? Se a gente se refere ao povo como negro ou como preto, né? Que a palavra negro, indo ao dicionário, remete a coisas negativas. E aí eu tô sempre falando que essa intenção, ela foi de fato do colonizador, né? Nós falamos a língua do colonizador, português, é a língua de Portugal. Então eu acho que propositalmente a palavra negro foi associada a coisas negativas de uma forma já, né, premeditada. E que essa discussão de negro ou preto é bem assim internacional e que a gente não pode terminar importando, né, uma discussão que às vezes pertence a outros países, né, de não mais usar o termo, quando na verdade o termo negro aqui pra gente no Brasil representa uma história de luta, de resistência, né, tanto que se fala movimento negro e tudo mais. Então, pra mim, se referir ao meu povo e a mim mesma como negra ou preta, pra mim é a mesma coisa. Eu acho que o que a gente tem que fazer mesmo é desassociar o negativo, né, da palavra que está se referindo a gente, né, e se identificar como ser humano africano, é o que nós somos na diáspora. Então a música Negras Raízes vem para falar disso, assim, né, vem para falar sobre conhecer a si mesmo e que nesse processo de se conhecer a gente vai terminar não caindo, né, nas ciladas, né, de uma sociedade capitalista, de uma sociedade sexista, de uma sociedade que tende a dividir o povo. Verdadeira rainha, seu reino é duradouro. Bons frutos terá, esse é o caminho, ainda que hajam muitas provações. Seu coração confia em Jah. Não queiram ser como a mulher que insiste e mostra na TV. Futilidade, fantasia, oh não, não. Bom, estamos com o projeto, né, de
lançamento, né, do primeiro álbum. Então, estamos trabalhando aí no estúdio, né, arduamente com a família, assim. Já gravamos algumas músicas, né, inclusive uma delas foi lançada agora em março, no final de março. E o trabalho de um álbum é um trabalho para ser feito assim, né, de forma bem sucinta, porque reflete, né, um tempo, né? Eu acho que o álbum reflete, é um recorte de um tempo, assim, né? Que você vai falar sobre aquilo que, né, que é essencial. Óbvio, as canções, parte delas são canções que já foram escritas há algum tempo, então são temas que continuam atuais, sabe? Porque assim, eu acredito muito nessa coisa do ciclo, né? A gente vive ciclos, então volta e meia as coisas voltam a acontecer e é necessário continuar falando sobre elas. Então esse álbum já tem o nome em vista, né? A gente ainda não vai falar sobre isso, mas está a caminho. Conheça a si mesmo e não se deixe enganar assim. Nosso povo é tão rico, são as negras raízes. Conheça a si mesmo. Enquanto, né, quando se fala sobre cena reggae em Salvador, assim, o que eu tenho a dizer não é novidade, né? Muitos outros artistas já falaram que existe uma distribuição, né, vamos dizer assim, o espaço que é concedido para que essa música seja disseminada e tudo mais é completamente insignificativo, vamos dizer assim, né? Quando a gente chega nessa questão dos editais, a gente já sabe, né? Então não é interessante, né, que eles deem apoio a esse tipo de música, né? Porque a música reggae é a música de consciência. E eu costumo falar sempre que, numa visão geral, tendem a mostrar como se a música reggae não fosse uma música do gosto do povo. Muito pelo contrário, eu conheço muitos apreciadores da música reggae e acredito que existem pessoas que gostam muito além do que a gente imagina. Mas foi uma música que ao longo do tempo foi propositalmente marginalizada, né, com esse intuito de não circular tanto nos principais meios de comunicação, televisão, rádio, né? Apesar disso a gente continua colocando pra frente. Mas existe essa intenção de manter sempre, né, naquele cenário, né, que as pessoas costumam dizer underground e alternativo, porque está se referindo a algo que não está, né, na TV mesmo. Então é um pouco complicado, né, trabalhar dessa forma, mas a gente vai pelo meio da autogestão, né, daquela coisa de somos artistas, né, estamos nos movendo de forma independente, então a gente coloca pra frente. Mas, principalmente quando eu falo sobre essa questão da música que influencia no comportamento das pessoas, eu acho que a intenção é justamente essa. Se reggae fala sobre consciência, não é interessante ter um povo consciente, então o que a gente tem é... Você liga a televisão no domingo, uma programação extremamente alienante, né, para as pessoas realmente não terem tempo nem mesmo para pensar sobre questões que estão ligadas diretamente, né, à sua vida, né, ao seu dia a dia e tal. Então eu acredito que o caminho, né, para todos nós que estamos, né, nessa cena fazendo a música reggae é realmente continuar de forma independente. Nosso povo é tão rico, são as negras raízes. Yeah, yeah. África, yeah, yeah, yeah. Etiópia, yeah, yeah. Bom, ser mulher, negra, artista em Salvador. A arte que faço é a música reggae, né? Então aí eu quero falar sobre esse lugar, né? Esse lugar de fato. Assim, fazendo uma análise assim, dentro do reggae, eu percebo que ao longo do tempo, se eu for, principalmente, né, as referências que temos, né, de velha escola, a gente vê a predominância masculina, né, fazendo reggae. E de um tempo para cá, com a tomada de consciência, mais mulheres na linha de frente dos seus próprios trabalhos, né, saem daquela função de back vocal para liderar o seu próprio trabalho, que a função de back vocal não é nem maior nem menor, né? Na verdade, assim como nosso corpo, né, cada membro tem a sua função, então num grupo cada membro vai ter a sua função e é de igual importância, mas mais mulheres estão na linha de frente. Eu acredito que
o processo, né, da sociedade, né, dessa coisa do machismo, desse formato patriarcal de sociedade que a gente experimenta, influenciou tudo, né? Então vai influenciar até mesmo na arte. Só que, claro, até um certo tempo, até o momento em que a mulher tomou consciência e percebeu que o seu lugar não era somente cuidando do filho, do companheiro ou dentro de casa, né? Mas que além disso, né, ela tem também habilidades, ela tem vocação, né, para desenvolver uma função, para desenvolver uma profissão, né? Então, com o tempo a gente vai meio que superando essas barreiras, né? Essas notícias que a gente vê no jornal de que a mulher continua tendo um salário mais inferior, né, e tal. A gente vai vencendo isso correndo atrás, né? Correndo atrás de se profissionalizar, correndo atrás de ser, né, bom, ser boa naquilo que faz, né? E falando especificamente dentro da música reggae, hoje a gente tem muito mais mulheres atuando, né, fazendo a música, né? E eu acho isso muito bom porque, tipo, fazendo a música porque é realmente, né, sua vocação e sua afinidade, não simplesmente porque precisa estar ali ou porque não, tem que ter mulher aqui também, mas porque sente que aquilo é pra você, né? E aí desenvolve. Então eu costumo dizer que precisamos vencer tudo isso com a educação, com a conscientização, levando esse tipo de conversa e reflexão, até mesmo para os próprios homens, né, entenderem que com o tempo nós precisamos nos reeducar, né? Naturalmente a criação deu características ao homem e à mulher, peculiares a cada um, mas que se complementam, né? E estamos aqui para equilibrar. Então, dentro da música reggae, eu percebo que esse é o nosso papel também, né? Dar a nossa interpretação, dar o nosso ponto de vista através da música. E me sinto muito bem, assim, de estar nessa posição de ser mulher e fazer reggae, né? Aqui na Bahia, principalmente, existe aquela coisa de, nunca vi uma mulher fazendo reggae, algo um pouco mais recente, né? E aí é interessante que se perceba isso, né? Como são essas letras, sobre o que está falando, né? Está falando sobre assuntos pertinentes à mulher, sim. Falou sobre assuntos pertinentes à família, sobre assuntos sociais mesmo, culturais, e por aí vai. Ma che da soldice stetta e tuo zero menem. Sua luz sempre irá brilhar. Olhe pra você, tome posse do que já deixou. Reinado, uma família pra amar. Rainha, princesa. A gente fala por via do feminino, né? Que é essa coisa de conhecer a si mesmo, né? E entender que homem e mulher precisam caminhar juntos, né? A gente se refere como alfa e ômega, seria essa coisa de equilibrar, né, as forças. E aí, claro, não podemos negar que todo o tempo, né, da história da humanidade a gente experimentou uma sociedade sexista, uma sociedade machista, né, patriarcal, sobre esse sistema patriarcal, né, e eu acredito muito mais nessa coisa de se empoderar. E eu acho que se empoderar é algo que acontece de dentro para fora, né? Então o empoderamento vai acontecer no processo de conhecer o seu corpo, de conhecer, né, a sua própria mente, de conhecer e saber, né, como se mover, como se manifestar, né, nessa atmosfera. Então esse é o nosso lugar de fala, entendeu? De entender que todos os estereótipos que estiveram, né, ao redor da mulher, né, de que ela é a mulher que cuida da casa, que só cuida dos filhos, do marido, são questões que ficou lá atrás. Mãe, irmã, amiga, eterna guerreira. Mãe, irmã, amiga. Acredito que todas as questões, assim, né, que envolvem e são inerentes a essa questão do povo negro, né, principalmente da mulher, mas do povo negro em geral, tendem a ser invisibilizadas, né, pelo sistema, de uma forma a dizer que não são questões importantes, que é muito mimimi se falar sobre isso. E acredito que isso está diretamente ligado ao fato de que o racismo aqui no Brasil é uma coisa camuflada, né? Por trás dessa ideia de democracia racial, por trás dessa ideia de que somos um povo mestiço, né? Que, né, 3 diferentes povos formaram o povo brasileiro. Então essa ideia de que, né, estamos todos juntos, miscigenados, meio que camufla, né? Mas as coisas continuam acontecendo, né? Na verdade, individualmente, né, como negros e negras, vamos percebendo, mas óbvio,
o meu discurso, assim, nessa posição, né, que eu acho que é de influência, né, que é de cantar e compor reggae, é sempre falar para meu povo que, tipo, não se intimide, né, para não se intimidar realmente com esse tipo de situação, porque o caminho é, de fato, a gente se conhecer, né, e, de fato, não permanecer na posição de vítima. Quando eu falo não permanecer na posição de vítima, não é se fazer de vítima, né? Estou falando não permanecer na posição daquele que vai ficar, né, passivo, né? Porque na história da humanidade, né, se teve essa ideia de que o povo preto se manteve passivo, né, mediante colonização e tudo mais, mas que o povo nesse tempo possa avançar, entendeu? Avançar requerendo seus direitos, seja de qual forma for, né? Conquistando o seu lugar de fala, né? Eu acho que inclusive essa iniciativa do Diário do Centro e de outros, né, outros trabalhos é muito importante, né? Quando você dá voz, né, a pessoas que muitas vezes não é interessante, né, para eles que estão lá monopolizando os meios de comunicação, os principais, né, rádio, TV. Então, estamos aqui conquistando o nosso lugar de fala, né? Falando em nome do nosso povo, em nome da justiça, da verdade. Esse é o caminho. África, mãe das nações, já não é mais segredo. Etiópia, Lalibela, Nova Jerusalém. A história que nos contam não condiz com a verdade. Divulgam mentiras, bolsos de maldade.